Olá, eu sou a Ive, sou pastora da Igreja do Nazareno Central de Brasília, fica no Distrito Federal. E hoje eu quero trazer para vocês algumas reflexões a respeito de evangelismo. Mas antes de nós entrarmos no ponto da prática, eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito de algumas coisas que nós precisamos ver e fazer que tem a ver com o próprio Jesus. Como que a gente fala de alguém com quem nós não temos intimidade? Não tem como. A gente vai saber falar sobre alguém que nós temos intimidade. Se alguém quiser uma dúvida, quiser tirar sobre alguém, sobre algum profissional que você admira, alguma coisa assim, e eu conheço essa pessoa, eu vou poder dar as credenciais dela, vou poder dizer quem que ela é, o que que ela fez, por onde ela andou, o que que ela estudou e tudo isso. Quando nós falamos de Jesus, nós temos que falar como quem conhece, como quem realmente sabe quem ele é, o que ele fez, como que ele caminhou. E eu quero começar a nossa história com vocês no livro de Lucas. O livro de Lucas foi uma investigação bem minuciosa a respeito da vida de Jesus e ela começa anteriormente a Jesus nascer. Antes dele ser gerado no ventre da mãe dele, nós já vemos Lucas contando um pouquinho da história dele. E o livro de Lucas ele começa com uma passagem a respeito da vida de Zacarias. Está no capítulo 1, o versículo 9 em diante. Nós estamos falando aqui sobre um homem que era sacerdote e ele estava ali num tempo do sacerdócio dele. E ele chega nesse costume, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia fora orando. Era um tempo em que o povo de Israel andava distante. Era um tempo em que o povo de Israel não estava vivendo próximo de Deus. Por quê? Porque eles haviam voltado da Babilônia, eles tinham sido cativos lá. Foi um tempo em que o Senhor calou. Depois de muitos profetas terem falado, terem ministrado a respeito de Jesus, inclusive, sobre o Messias, nós vemos aí esse tempo de silêncio. E o sacerdote estava indo lá, porque eles haviam feito um templo para poder ter essa questão realmente de adoração a Deus. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. E ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. Quantas vezes nós passamos por isso? O Senhor vem para falar conosco depois de um tempo de silêncio. E o medo se apodera de nós. Nós olhamos para a circunstância e pensamos assim, o que é isso? Meu Deus, será que eu vou dar conta disso? Tomamos um susto e esse susto gera medo e temor. O anjo, vendo como Zacarias estava, falou com ele: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos contentes com o nascimento dele, pois ele será quem grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Esse era João chamado Batista. Ele foi um homem cheio do poder de Deus. Ele foi um homem que, desde o ventre da mãe dele, ele foi preparado para a missão que ele teria. Ele seria grande da presença de Deus. Imagine essa revelação para um pai, principalmente um pai que não sabia o que era ter filhos. Um pai que não sabia como gerar. Por quê? Porque já não era mais uma possibilidade para ele. Ele já era um homem de idade. E aí, quando a gente vê uma situação dessa, a gente vê um milagre de Deus acontecendo. Assim como aconteceu com Abraão e Sara. Eles geraram um filho, Isaac, e na velhice. Então, o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus chega diante desse homem chamado Zacarias. Ele teme, ele tem medo, e o anjo fala: não tenha medo.
Quantas vezes o Senhor fala conosco, nós temos medo, e aí Ele diz, não tenha medo, não tenha medo, porque o que eu tenho preparado para vocês são grandes coisas. Não tenha medo, porque eu vou te dar aquela bênção que você tanto anseia, porque eu quero fazer um milagre na sua história, eu quero transformar isso tudo. E Zacarias, se vendo nessa posição, ouvindo tudo isso que seria falado, ouvindo que ele ficaria alegre, feliz, que ele ia ficar contente, que as pessoas iam ficar contentes, que seria um filho, um homem de Deus, Zacarias pergunta ao anjo, como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também tem idade avançada. Zacarias temeu. Zacarias teve dúvidas e insegurança. O medo do desconhecido, às vezes é irracional. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer e a gente teme aquilo que se coloca diante de nós. Até aí é normal. Mas ele ficou inseguro, ele teve dúvidas, ele ficou cético em relação àquilo que o anjo estava falando. Aquilo que o anjo dizia para ele, ele não creu. Como que eu vou ter certeza disso? Como será que isso vai acontecer? E a consequência disso é o quê? Eu sou o anjo, eu sou o Gabriel. Ele não falou eu sou o anjo, né? Ele falou eu sou Gabriel. E aí o anjo se coloca numa posição de dizer quem ele é, para que Zacarias entenda que aquilo que está sendo falado não é para duvidar, não é para ser incrédulo em relação a isso. Por quê? Porque ele é Gabriel, que está a serviço de Deus. E fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer. Porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. Ele duvidou. Ele ficou inseguro. Ele não creu. E a consequência disso foi o quê? A mudez. Imagina você receber a melhor notícia da sua vida. Imagina você ouvir a melhor coisa que você tem para ouvir e não poder contar isso para as pessoas, não poder compartilhar isso que você recebeu. Imagina a tristeza no coração dele, porque ele teve um encontro com o anjo do Senhor, o anjo falou coisas que seriam um milagre na vida dele e ele duvidou. O anjo falou, você não vai falar até que essas coisas aconteçam. Quantas vezes nós passamos por isso? Nós chegamos na presença de Deus, nós oramos, nós falamos com Ele, Ele fala conosco e nós duvidamos, nós somos incrédulos em relação ao que Ele está dizendo. Nós não temos fé no poder de Deus. E por causa disso, nós entramos numa mudez espiritual. Nós não falamos, nós não compartilhamos aquilo que o Senhor tem falado conosco. Nós perdemos a oportunidade. A melhor notícia que nós poderíamos receber na nossa vida é a vida de Jesus. Jesus Cristo pagou um preço por nós na cruz. E por causa desse preço que Ele pagou, nós estamos aqui hoje. Você está aqui hoje. Você está me ouvindo hoje. E por causa desse preço, nós somos livres, libertos, sarados e curados pelo nome de Jesus. Então eu quero te desafiar. Não fique mudo espiritualmente. Compartilhe a melhor notícia que você tem. Compartilhe a bênção da vida. Eu não estou falando de qualquer coisa, eu estou falando de quando a gente estiver no tempo do juízo, quando nós estivermos diante da morte, nós sabemos que nós vamos para a vida eterna. Nós temos a certeza de que nós vamos para a vida eterna, porque temos a salvação em Cristo Jesus, enquanto pessoas estão perdidas por aí e não sabem para onde vão. Quando, na verdade, porque não sabem, porque não ouviram, vão para o inferno. O homem não foi criado para ir para o inferno. O homem não foi criado para ir para o lixo. Inferno significa Guiena ou Geena, lixo. Não é o destino do homem isso. Mas nós temos o livre-arbítrio e a possibilidade de escolher aquilo que nós queremos fazer. Então eu estou colocando hoje para você isso. Conte para as pessoas que elas não precisam ir para o lixo.
que elas não precisam, que elas podem ir para a vida eterna, que elas podem ir para o melhor lugar que existe, o reino dos céus. Foi reservado para o homem. E Zacarias, diante dessa situação, fica calado. E um pouco mais à frente, nós vemos o anjo fazendo uma visita a outra pessoa. E eu quero que vocês observem a diferença e façam um comparativo, a postura de Zacarias e a postura dessa pessoa. Salve, agraciada, o Senhor está com você. É assim que ele fala com a virgem chamada Maria. Salve, agraciada. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: imagina, para essa mulher, essa moça, ouvir uma frase desse tipo, de um anjo, do mensageiro de Deus. Ela ficou perturbada em relação a isso. Ela ficou surpresa. Ela ficou meio assim, uai, o que é isso? O que está acontecendo? Então o anjo fala com ela, a mesma coisa que ele falou para Zacarias: não tenha medo. Não tenha medo. Provavelmente Maria estava com medo, porque senão o anjo não teria falado isso. Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. A maior notícia que ela poderia ter recebido na vida dela. Assim como Zacarias, a maior notícia que ele poderia ter recebido na vida dele. Maria ficar sabendo que vai ter um filho. Ela, virgem, terá um filho que não será gerado por outro homem. Um filho de Deus. Então Maria disse ao anjo, e assim como Zacarias, Maria faz uma pergunta para o anjo: como será isto se eu nunca tive relações com homem algum? Sabe, Maria teve medo como Zacarias teve. Mas diferente de Zacarias, a pergunta dela não veio cheio de dúvidas e falta de fé e incertezas, incredulidade. Ela perguntou como seria o processo. Como que ia acontecer se ela não teve relação com homem nenhum? Enquanto Zacarias perguntou como eu vou ter certeza disso, a consequência foi: eu sou o anjo Gabriel, eu estou dizendo aqui quem eu sou, eu venho da parte de Deus, eu quero te dizer que por causa disso, todavia, você ficará mudo. Você não vai poder falar disso que eu estou falando com você. E para Maria, o que o anjo respondeu? Como será que isso vai acontecer? O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parente, igualmente está grávida, e apesar da idade avançada, sendo que este o 6º mês de gestação, já para que eles diziam ser estéril, para que Deus não há impossível. Para Deus não é impossível. Então Maria disse, e agora nós vemos a intenção do coração dela com a pergunta foi entender. Quantas vezes nós passamos por situações, o Senhor fala conosco e nós temos a necessidade de entender aquilo que será feito. Você pode questionar a Deus, você pode perguntar para Deus. Se Ele vai responder ou não, não cabe a mim dizer, mas o Senhor fala conosco. E aqui nesta situação Ele fala com Maria. E quando Ele fala para Maria, Ele explica o que vai acontecer e como que ela vai gerar um filho. E como Maria responde? A postura dela. Aqui está a serva do Senhor. Que aconteça comigo o que você falou. E então o anjo foi embora. Como você responde a Deus? Nós fomos chamados para falar e não para ficar mudos. A maior notícia que nós recebemos é da salvação. Jesus Cristo morreu por nós na cruz e pagou o preço do nosso pecado. E você foi chamado para compartilhar essa bênção. E ao invés de tantas vezes nós fazermos como Maria e nos colocarmos como servos diante daquilo que o Senhor tem falado, nós dizemos, eis aqui a tua serva, eis aqui o teu servo. Nós falamos como Zacarias. Não, mas eu não tenho certeza disso. Será que é para eu ir mesmo? Você foi chamado.
Você foi chamado. A palavra de Deus fala: ide por todo mundo pregar o evangelho, fazer discípulos. Pessoas são criaturas de Deus. Eles foram chamados para ser filhos. Cabe a você contar isso para eles. Pessoas não sabem que não são filhos de Deus. Alguns não têm essa revelação. Mas você foi chamado para contar para elas que você pode deixar de ser criatura, você pode ser filho de Deus. E se você tem alguma dúvida nisso, coloque sua vida diante de Deus, coloque seu coração diante de Deus e clame para que Ele tire isso. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que diga sim para o que é sim e não para o que é não. E o que eu passar disso provém do maligno. Então toda dúvida provém do maligno. Não permita que a dúvida tome o seu coração e te impeça de alcançar as bênçãos, de alcançar a vida que o Senhor tem preparado para você. E você foi chamado para pregar o evangelho de Deus, para anunciar as boas novas, que são o quê? Jesus Cristo pagou um preço por nós na cruz. Por suas pisaduras nós somos sarados, nós somos curados. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele caminhou aqui nessa terra, Ele operou milagres. E o sangue dele derramado na cruz é para o poder da salvação do que está perdido. E Ele ressuscitou e Ele está vivo ao lado do Pai, preparando morada para nós. Você foi chamado para morar com Deus, no reino dos céus. Nós somos chamados para a vida eterna com Deus. Então hoje eu te convido, compartilhe, conta para as pessoas, conta para quem está do seu lado, para o seu amigo, para sua mãe, para o seu pai, para o seu filho, para todo mundo. Conta para todo mundo e anuncia. Conta para a pessoa que conversa com você pela internet. Conta para as pessoas que estão aí fora, tanto na rua quanto online. Conta para elas o que está acontecendo, porque às vezes elas estão perdidas por aí. E a sua mensagem, o fato de você falar, vai acontecer um milagre. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui para falar. As pedras não precisam clamar. Nós estamos aqui para falar. Esse é o nosso chamado. Então hoje eu te digo, compartilhe a bênção. Compartilhe aquilo que o Senhor tem falado com você. Negue toda mudez espiritual na sua vida. Diga como Maria, eis aqui a tua serva. Eis aqui o teu servo, em nome de Jesus. E saiba que nós fazemos parte e estamos no meio de uma batalha, uma guerra espiritual que está acontecendo no mundo. E a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra principados e potestades que militam nas regiões celestiais. No livro de Efésios, no capítulo 6, você vai ver a armadura de Deus. E eu te desafio, quando você entrar numa batalha, quando você for interceder por alguém, quando você for ministrar na vida de alguém, quando você for contar para alguém sobre o Evangelho, faça essa oração, revista-se da armadura de Deus, para que você entenda que nós temos a força para ir, mas nós temos que estar preparados. E é por isso que você está fazendo esse curso hoje. É por isso que você está ouvindo essa palavra hoje, porque nós temos que estar preparados. Os nossos pés, nós devemos calçar com a preparação do Evangelho da Paz, para levar a salvação. Nós devemos colocar o capacete da salvação, nós devemos nos cingir com a verdade, carregar o escudo da fé, tomar a espada do Espírito. Nós devemos colocar a justiça, revestindo-nos com a couraça da justiça. Foi para isso que nós fomos chamados. Então hoje eu te digo, vá. Porque o Senhor está na frente dessa batalha, mas vá com fé, crendo que Ele já nos deu a vitória. E a nós cabe plantar a semente. E a nós cabe semear. Por quê? Porque a colheita é conforme o Espírito Santo de Deus. Ele dá a colheita no tempo que for necessário. Que em nome de Jesus você tenha um dia diferente hoje, que você tenha a alegria de ir. Pegue seu celular, manda uma mensagem para alguém. Conta para essa pessoa que Jesus a ama. Mas mais do que isso, bate um papo, conversa, escuta, saiba quem ela é. Porque não adianta nada simplesmente sair jogando as palavras e não dar assistência. Pessoas precisam de acompanhamento. Ouvir falar de Jesus é uma coisa, caminhar com Jesus é outra. E por isso nós estamos num tempo onde nós buscamos intimidade com Deus. Então eu te desafio, leia o livro de Lucas. Leia o Evangelho de Lucas e descubra quem é Jesus. Quem é Jesus para você. E saiba o que Ele fez na sua vida e o que Ele pode fazer na vida do seu irmão, na vida do próximo. Em nome de Jesus. Um abraço e até a próxima aula.